Salve, salve, viajantes do fantástico mundo da química! O Perdiga aqui do canal Química Completa hoje vai conversar com você sobre o seguinte: será que a água assume densidades diferentes em temperaturas diferentes? Em outras palavras, será que a água a cada temperatura tem uma densidade diferente? Para a gente tentar comprovar esse mistério, a gente vai trabalhar com esses materiais. Vamos utilizar aqui as 4 tacinhas, os pratinhos, porque inevitavelmente isso aqui molha muito, corantes. Vamos utilizar as garrafas térmicas com água em temperatura mais baixa, que vamos chamar de água gelada, né? O senso comum chama de água gelada, sabemos que não é, né? Sabemos que o gelado é apenas uma sensação térmica, mas permita tio Perdiga chamar ela de água gelada, água em temperatura mais baixa. Então, colocando aqui nos recipientes. Chega a dar sede, não é não? Deixa eu isolar para o ambiente ficar o mais limpo possível. Iniciando agora a água em temperatura mais elevada. Permita-me chamar de água quente, mesmo sabendo que quente é apenas uma sensação térmica. Vamos lá. Água em temperatura elevada. E água. Chega a estar fumaçando, hein? Uma agitação molecular muito grande, porque quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Vamos lá. Na água gelada, a gente vai colocar o corantezinho azul. 7 gotinhas. 7 gotinhas. Na água quente, vamos utilizar o corante amarelo. 7 gotinhas. Uau! Que coisa linda! Lorori, lororó. Mistura, mistura, mistura. Mistura, mistura, mistura. Mistura, mistura, mistura. E mistura, mistura, mistura. Vamos lá, vamos conferir a temperatura. Utilizando aqui o termômetro. Olha só. Temos um total de 8 graus Celsius, ok? Aqui agora, temperatura elevada. Temos o total, confere aí, 65 graus Celsius. Ok. E aí, o que a gente vai fazer? Em cada sistema, a gente vai utilizar uma em temperatura mais baixa e outra em temperatura mais alta. Certo? Deixa eu isolar. O que a gente vai fazer? Aqui, a prática vai consistir, deixa eu completar um pouquinho aqui com água, até o limite. Ok. A prática aqui vai consistir no seguinte: a gente vai emborcar, nesse caso aqui, a de temperatura mais alta, na de temperatura mais baixa, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Não esquecendo que a amarela é a quente, tá? Para isso a gente vai utilizar esse acrílicozinho, que eu obtive de um pratinho como esse. Vamos lá. Uau! É assim mesmo, essa experiência derrama um pouquinho de água. Preste atenção, muita atenção. Observa o que vai acontecer. Utilizando o anteparo para ficar melhor. O que é que você percebe? Elas não se misturaram, ok? Vamos ver o que acontece se a gente inverter essa ordem, tá? Agora eu vou colocar azul. Vamos colocar azul na amarela, ok? Vamos lá. Você percebeu o que aconteceu? Rapidamente houve a mistura, não é? Rapidamente a água com
temperatura mais baixa, ou seja, ela penetra na água mais quente, isso diz pra gente alguma coisa. Se ao colocar o azul em cima, o azul desce, e ao colocar o azul aqui embaixo, o azul, eles não se misturam, né? Ou seja, o amarelo não passa para o azul, significa dizer o seguinte: a água em tonalidade azul, ela é uma água o quê? Mais densa. E a água em tonalidade azul, nós provamos aqui que ela estava em quê? Em uma temperatura mais baixa. Logo, a gente chega à simples constatação: a água, quanto menor a temperatura, maior a densidade. E é exatamente isso que faz com que, nesse sistema, o sistema permaneça estável. Por exemplo, colocando agora um fundo aqui, ó, um anteparo aqui, para ficar mais visível, percebe? Nesse sistema aqui, temos um sistema estabilizado, onde aqui a gente não percebe a convecção. E o que seria a convecção? A convecção é o transporte, é a movimentação dos fluidos em virtude de uma variação de temperatura, em vistas de fazer com que a temperatura do ambiente se equilibre. Aqui não percebemos o fenômeno da convecção. Por quê? Porque o líquido mais denso já ocupa a fase inferior. Podemos observar o fenômeno da convecção nesse outro sistema. Por quê? Nesse outro sistema, o líquido mais denso ocupava a parte superior. E aí, a tendência ao líquido mais denso ir para a fase inferior. Quando ele foi para baixo, vamos falar assim, o líquido de baixo ele vai para cima e eles terminam se misturando. E agora só comprovando a temperatura aqui, ó. A temperatura aqui em cima, temos quanto? Temos um total de 60 graus Celsius. A temperatura aqui embaixo, temos quanto? 11 graus Celsius. Aqui, ó, temperatura de quanto? 33. Aqui o quê? Temperatura de quanto? 32, ou seja, aqui a temperatura está mais homogênea, né? Então você tem digamos assim, uma distribuição do calor mais uniforme. Aqui não, ó. Aqui temos uma desigualdade, né? Em cima temos a temperatura de 60 graus Celsius, aqui embaixo a temperatura de quanto? De 11 graus Celsius, então o mais denso ocupando a fase inferior. Em termos práticos, dizemos o seguinte: por exemplo, quando vamos instalar aparelhos de ar-condicionado, né, os condicionadores de ar, também chamado de ar-condicionado, a gente sempre coloca na parte de cima. Por quê? Porque sai o ar geladinho, em temperaturas mais baixas dele. Esse ar em temperaturas mais baixas, ele é mais denso, ele vai tender a quê? A descer. E o ar em temperatura mais elevada, chamado de ar mais quente, ele vai o quê? Subir, e eles vão então o quê? Se misturando, fazendo com que o ambiente fique com uma temperatura mais homogênea. Agora, se você fizer o contrário, se você botar o aparelho de ar-condicionado embaixo, o que vai acontecer? Ele vai soltar o ar gelado embaixo, que vai ficar embaixo mesmo, porque ele já é mais denso. E o pior, ele vai acusar para o ar-condicionado que a temperatura já está legal. E o ar-condicionado vai deixar de trabalhar tão eficientemente. E o quarto, ele vai ficar com o quê? Ele vai ficar com uma situação menos homogênea da distribuição de calor. Veja que interessante, tem impactos aí até em você instalar um aparelho de ar-condicionado. Um experimento muito simples para você fazer na feira de ciências. Você usa aqui, ó, apenas os copinhos, os corantes que você compra por R$1,50 e a água. Você, professor de física, professor de química, professor de biologia, professor de geografia, você pode falar sobre as correntes marinhas também. Você pode abordar também, por exemplo, as massas de ar, né? O movimento das massas de ar, também fenômenos de convecção. E sempre pedem, né, pra gente fazer assim, ó, no final, ó. E se a gente inverter isso aqui? Hein? Com muito cuidado. Invertendo mais algumas vezes. Com muito cuidado. Calma.
Eu sei que você tá doido para que eu derrube tudo aqui, né? Eu sei, você tá torcendo por isso. E não esqueça, você é show!